pessoal, aqui estava sem telefone, sem microfone, sem som. Tá gravando, agora tá gravando. Que bom. Se eu não gravo e vocês, se acontece alguma coisa, vocês podem gravar, tá? Porque depois eu coloco lá para vocês. Tá bom, professor, obrigado. Deixa eu só retomar aqui a apresentação. Eu vi que estavam me ligando aqui, e eu, meu Deus, estão me ligando na hora da aula. Desculpa. Eu que liguei, prof, mas tu ignorou. A gente levantou a mão, a gente mandou mensagem. No grupo tá cheio. Agora eu olhei. Devia ter olhado. Desculpa. Bom, então, retomando aqui a nossa aula, né, sobre tecnologia e vantagem competitiva, a gente vê essa questão da cadeia de valor, então, muito fortemente, certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, que a tecnologia é fundamental para o crescimento sustentável das empresas. Ponto. Ela é fundamental, ela é a veia fundamental das organizações hoje em dia, no mundo contemporâneo que nós vivemos, onde as coisas acontecem muito rápido, e é necessário que as empresas também acompanhem as novas demandas de mercado, que hoje em dia as empresas não criam mais demandas, né? Elas assimilam as demandas de mercado e acabam produzindo produtos e serviços para atender essas demandas. Então, e é verdade, né? É praticamente impossível no atual mercado sobreviver aos concorrentes sem tecnologia, que permite inovar o catálogo de serviços e produtos e assim garantir a vantagem competitiva. Então, o processo de evolução e inovação tecnológica, e aí nós vamos observar desde a Revolução Industrial, ela tem atingido a economia e a sociedade de forma profunda e exige agilidade e eficiência das organizações, é ou não é? Telefone celular, por exemplo. Eu nem sei qual é o modelo, porque eu não dou muita bola para isso. Eu não dou. Mas eu sei que tem muitas pessoas que trabalham diretamente no telefone celular, e elas, sempre que surge um modelo novo, ou mesmo que não trabalhe, as pessoas, até mesmo por lazer, por uma questão de empoderamento, enfim, aí o motivo pode ser pode ser milhares de motivos, né? Elas vão querer sempre ter um aparelho moderno, um aparelho da última geração, porque ele tem funcionalidades que os outros aparelhos mais antigos não têm. E esses modelos novos, como a gente conhece de smartphone, que o meu está até com a tela toda quebrada, mas não importa, só dando um exemplo, ele substituiu aquele tijolão. Lembram do tijorola da Motorola, que era um telefone enorme? Então, aquele telefone não existe mais, porque veio uma nova tecnologia, daqueles telefones que depois ainda assim, eram bem pesados e bem grosseiros, que a gente mandava só SMS, substituiu o tijolão, o telefone celular, os primeiros modelos. E hoje a gente já tem uma infinidade de telefones, de aparelhos, telefones de smartphones e iPhone, né, smartphone, que substituíram completamente os modelos antigos, se substituíram e muitas vezes o pessoal que é mais novo, mais jovem, nem vai saber como é que era um telefone celular, o que é, se olhar para um aparelho não vai nem saber o que é, porque a tecnologia, ela avança em descompasso com a capacidade das organizações. E a lógica da nossa aula de hoje é dizer para vocês, como futuros administradores, que as empresas, elas precisam atender à demanda de avanço tecnológico precisam atender essa demanda de avanço tecnológico no mesmo compasso, para que a empresa possa ter um posicionamento competitivo também. Então, não é só a vantagem de custo, não é só a diferenciação, não é só a cadeia de valor. Existem muitos elementos dentro da organização que precisam de um determinado olhar, de uma determinada compreensão, né? Quando eu digo olhar, eu preciso prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui também é importante para a minha empresa, para que ela dê certo. Certo? Então, a gente precisa, essa a proposta da nossa aula de hoje, né? Fazer essa reflexão, certo? Do quanto a tecnologia, nós vivenciamos isso no dia a dia, mas muitas vezes não conseguimos perceber de que maneira ela impacta nas empresas. E também, não vou dizer nem na sobrevivência das empresas, porque não é bem essa questão,
mas e sim no mantimento dessa empresa, da competitividade dessa empresa dentro do mercado. Tá? Então, quanto mais uma empresa busca aperfeiçoar e inovar a tecnologia usada em seus serviços e produtos, maior a sua capacidade de atender às expectativas do consumidor. Então, a ideia é nós entendermos qual é, cada um dos setores, né, das atividades primárias e das atividades de apoio. Se vocês estão com dificuldade de lembrar o que é, essa figura aqui, ó, do livro, tá lá nos slides, tá? Mas essa figurinha do livro aqui que aponta cada uma das atividades Essa aqui, ó. Já estou enxergando muito bem. Que é do livro do Michael Porter, que fala sobre a cadeia de valores genérica. E aí ele traz ali, ó, como, por exemplo, logística interna, operações, logística interna, marketing e vendas, serviços, gerência de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia, setor de aquisição, né, setor de compra da organização e infraestrutura da empresa. Então, esses são as atividades de apoio e as atividades primárias da empresa. Então, de que forma a tecnologia ela está nesses setores? É em algum sistema ERP, um sistema de tecnologia da informação? É em algum sistema de medição de logística? Ou é em alguma relação que eu tenho com o meu fornecedor, por exemplo? Como na relação de aquisição, né, de compra, ali no setor de compra. Ou, por exemplo, que tipo de tecnologia eu utilizo para manter uma relação com o meu cliente? Eu utilizo mala direta, eu utilizo, que é uma coisa que nem se usa mais, né, porque hoje em dia, com as redes sociais, nós nem usamos mais mala direta. Inclusive, a mala direta nós usávamos para emitir correspondências, né, que aí tem todos os endereços, os nomes das pessoas ali num arquivo, em Excel, e aí a gente exporta diretamente para imprimir já os envelopes ou as etiquetas com os nomes com os endereços, os respectivos endereços, né? E aí enviamos as cartas pelo correio. Isso é algo que gerava um determinado custo e as empresas não precisam mais fazer, em função do quê? Do uso das redes sociais, do uso da própria internet, seja ela através das redes sociais, através de e-mail, através de um site que a empresa utilize para se comunicar com o seu público-alvo. E, enfim, né, diferentes maneiras de fazer marketing, publicidade e propaganda, certo? Então, eu preciso observar, eu vou olhar para cada um dessas minhas atividades primárias e de apoio e verificar de que maneira a tecnologia pode impactar para o melhoramento do meu serviço ou processo dentro da minha organização. Então, vejam, a tecnologia ela não está só no chão de fábrica, com aquele ideário, né, de indústria, de fábrica. Ela pode estar em cada um dos setores primordiais para a empresa, ou seja, a cadeia de valor, e impactar de alguma maneira para o desenvolvimento tecnológico ou transformação tecnológica, como diz o Michael Porter, das organizações. Se quiserem falar alguma coisa, pode falar, tá, pessoal? Agora eu já abri o microfone, pode falar. Então, a tecnologia mudando a sociedade há mais de 60 anos. Aí a gente vem com essa reflexão, né? Eu falei da Revolução Industrial, mas com a tecnologia em si, com sistemas de informações consolidados, enfim, o computador foi inventado em 1943, 43 ou 45, não lembro agora a data exata, mas é 1940, é na década de 40. Não era algo que era extremamente difundido, ele foi sendo difundido na década de 70, ali com o Steve Jobs, né, fazendo com os computadores de mesa, e aí, ainda assim, era algo que não era acessível a todo mundo, ele servia mais para programação, lógica de programação e algoritmos, enfim, e não era muito utilizado, assim, como nós utilizamos hoje, não era. Ele foi se difundir muito mais nos anos 80 e 90, né? Então, as pessoas começaram a ter acesso mesmo a um computador, a um sistema de informação para inserir informações, processar dados, porque até então era manual, vejam, lembram, né? Para quem tem a minha idade, mas eu tenho 32 anos, para quem tem a minha idade, vai lembrar da máquina de datilografar, vai lembrar daquele, não esqueci o nome agora, que era uma coisa azul que a gente colocava entre uma folha e outra para escrever em cima e ficar embaixo. Hã? Não é mimeógrafo, era carbono que a gente utilizava para escrever duas folhas ao mesmo tempo, né, preencher formulários.
era tudo muito manual. Então, o mimeógrafo Lá também no é um quartel exemplo, a né? gente usa carbono ainda. Claro, mas é que, sim, são processos, né? São coisas que as pessoas ainda utilizam, porque não tem acredito que o governo não tem a capacidade até teria, né, se fizesse investimento, mas não é essa questão de fazer o processo de informatização de todos os quartéis do Brasil. Quantos quartéis nós temos, né, para fazer todo esse processo? Então, ainda existe, e aí, por exemplo, na prefeitura, tu vai encontrar carbono, vai encontrar aquela máquina, a impressora matricial, que é aquela com uma fita, que aí depois tem que rebobinar a fita e molhar com a tinta para ela poder para poder usar de novo. Então, são tecnologias que eram de ponta na época, mas que hoje já estão ultrapassadas. Para o serviço público, como o quartel ou a prefeitura, ainda são válidos, até pela questão de investimento em tecnologia, que muitas vezes o governo não tem, ou não prioriza, isso é uma questão, né, que não, aí é uma questão difícil de ser discutida ou debatida. E é uma questão de investimentos mesmo, ou de prioridades. Já a questão da empresa privada, a empresa privada pode escolher. A empresa, ela pode determinar onde ela vai fazer os seus investimentos de maneira arbitrária. Ou seja, eu posso escolher onde eu vou gastar. Eu que escolho, independentemente do que vai acontecer. Então, isso é muito interessante a gente observar isso, né? Que bom que tu comentou, colega, não sei quem foi que falou, que ainda tem, então, essa tecnologia, né? Ainda utilizam. Então, naquela época, existia uma determinada tecnologia que era muito avançada, e aí ela foi se modificando, como eu dei o exemplo dos telefones celulares. E a mesma coisa a questão dos computadores. Então, ali eu trago que a partir dos anos 90, o uso dos computadores ficou cada vez mais comum nas empresas. Rotinas foram automatizadas e o acesso à informação se massificou. Ela oferece, né, a tecnologia, recursos tecnológicos para mudanças em processos, estrutura e estratégia de negócios. Nas últimas 2 décadas, o uso de tecnologia da informação, que era apenas operacional, passou a auxiliar na tomada de decisões. Por quê? Porque a partir do momento em que o computador começou a ser massificado, a ser difundido, e a utilização dele começou a ser muito mais comum e corriqueira, até mesmo para manipulação de um computador, né? Para as pessoas entenderem como eu posso fazer, utilizar os softwares adequados e como eu posso fazer ou, por exemplo, desenvolver um programa específico para a minha empresa. Como o RIG tem, como qualquer supermercado tem, aquele que a gente passa, né, o código de barra ali no caixa, e ele vai fazendo aquela leitura, e ali ele está gerando dados para a empresa. Não é somente ali o somar para ver quanto é que vai dar as compras e o troco dos clientes. Ao contrário, ele gera muito mais informações riquíssimas. Por exemplo, qual é o dia da semana que vende mais carne? Qual é o dia da semana que vende mais produtos de limpeza? Qual é o dia da semana que... E aí os supermercados, eles utilizam isso para estabelecer qual vai ser o dia da carne, qual vai ser o dia da feira no supermercado, o dia em que ele pode colocar preços mais altos ou vai ter que fazer promoção em função da demanda de cada um dos produtos que são consumidos. Então, vejam, e esse slide, ele está falando sobre isso. Eu até nem abri aqui, agora deu. Ele está falando sobre isso, gerar informações para que as empresas possam tomar decisões a partir de dados. Gerados pelo quê? Pela tecnologia da informação, por sistemas de informação. Certo? Então, aí também, né, a questão... e também a tecnologia, ela facilita o acesso às informações. Então, o sucesso da companhia, de qualquer companhia, depende da facilidade de acesso a informações precisas e de organização de processos para reduzir custos e trazer maior rentabilidade, oferecendo, assim, condições de competir em igualdade com seus concorrentes. Ampliar, adquirir, manipular e comunicar informações são partes essenciais de qualquer empreendimento de sucesso. Então, o acesso a informações são as informações geradas, né, a partir do consumo dos meus clientes, mas também informações inerentes à organização, como, por exemplo, os processos. Quando eu tenho um sistema, eu posso inserir as informações nele, eu posso inserir dados, avisos, enfim, comunicar de maneira mais fluida dentro da organização.
Claro que isso também vai depender da cultura, né? Isso precisa ser fomentado dentro da empresa, que as pessoas se comuniquem e busquem acessar as informações, para que a empresa não dependa só de uma pessoa, né? Ela não dependa só de uma pessoa, ou, por exemplo, a pessoa sai de férias e aí fica tudo travado. Não. Então, o acesso à informação ele precisa ser universal dentro da organização. Isso parece muito comum a gente falar, como, por exemplo, falar de comunicação na organização, parece óbvio, mas muitos problemas acontecem dentro das organizações por falta de comunicação ou falta de acesso à informação. Com relação ainda à tecnologia, nós vamos falar sobre a tecnologia e o alinhamento de planejamento, tá? Esses slides aqui estão mais ou menos interligados um com o outro, né? Que é acesso à informação, alinhamento do planejamento, que é algo que precisa ser totalmente difundido dentro da organização. A empresa, ela precisa saber para onde ir. Ela precisa de um norte. Lembram aquela velha história, né, da missão, visão e valores? Que muitas vezes a gente não dá bola, vai lá na faculdade aprender a fazer missão, visão e valores, né? E não sabe muito bem o que é, não sabe muito bem para que serve, como usar, como é que eu uso isso, como é que eu uso a meu favor, a favor da organização, a missão, a visão e os valores. É a questão do alinhamento do planejamento estratégico, de eu saber onde a empresa quer chegar e estabelecer isso e informar isso a todo mundo, né, para que seja de conhecimento, para que se torne algo comportamental, algo cultural inerente à organização. Então, o alinhamento do planejamento à tecnologia é a mesma coisa, é a mesma forma de comunicar, é a mesma forma de compreender a tecnologia. Então, o planejamento empresarial e de TI, de tecnologia da informação, eles devem estar alinhados. Pesquisas indicam que apenas 25% das empresas fazem isso bem. E que quanto melhor o fazem, mais lucrativas elas se tornam. Então, quanto mais 25% de todas as empresas que existem, mas na verdade esse estudo é velho, né? Esse estudo aqui é de 1994, que é o do ano do livro, que o livro foi escrito. As empresas, elas conseguiam alinhar, né, a questão do TI com o planejamento, com o alinhamento do planejamento estratégico ou empresarial da empresa. Mas ele aponta que quanto mais as empresas conseguem fazer esse alinhamento, mais lucrativas elas se tornam. Isso ocorre porque os sistemas de informação, eles trazem velocidade à operação e permitem que se tenha uma visão geral do negócio, facilitando e melhorando a tomada de decisão. Ao melhorar os processos, a tecnologia da informação favorece a arquitetura dos métodos empresariais. Então, vejam como dentro da organização está tudo interligado, né? Não existem pontas soltas dentro da empresa, ou pelo menos não devem existir. No mundo ideal, não existem pontas soltas. Vocês percebem que tudo gira em torno da tomada de decisão. Então, para que a tomada de decisão ela seja cada vez mais correta, mais assertiva, eu enquanto administrador, enquanto empreendedor, preciso estar, empreendedor da disciplina, mas também empreendedor. Administrador, futuros administradores que vocês são, precisam ter conhecimento do maior número de informações dentro da empresa, de setores, do alinhamento com o planejamento estratégico, precisam ter acesso à informação, precisam estabelecer uma comunicação fluida com demais setores da organização, tudo para que vocês tenham uma visão ampla, panorâmica, para então poder tomar decisões. Isso vem muito da teoria da racionalidade limitada, do Herbert Simon. Acho que eu já falei, não foi para vocês, para outra turma. A teoria da racionalidade limitada, que é muito parecida com o que a gente estuda em pesquisa operacional. Para vocês não é pesquisa operacional, para vocês é... Estou olhando no horário aqui, mas não tem. Eu não lembro agora o nome. É a disciplina que substituiu a pesquisa operacional da professora Migri, que é... Não lembro agora o nome. Essa disciplina, ela tem muito disso, né? De como eu faço para tomar decisões. Claro que lá, nessa disciplina, utiliza métodos matemáticos para estabelecer qual é a situação ótima, né? Não é a situação nem a melhor, nem a situação a maximizada, nem a mínima, né? Nem a pior. É uma solução ótima. Seria ideal para atender às necessidades da organização naquele momento, ou da pessoa, ou da situação problema. Então, quando nós temos essa questão
de racionalidade limitada, que eu havia comentado com vocês, porque Herbert Simon especificou que nenhum ser humano tem capacidade cerebral para assimilar todas as informações possíveis, ou seja, todas as consequências possíveis de uma tomada de decisão, por exemplo. Tampouco ele tem de assimilar todas as informações que estão ao seu redor para que ele possa tomar uma decisão com 100% de assertividade. Ele pode se aproximar, né? Ele pode juntar o máximo de informações possíveis. Porém, um computador, ele vai fazer essa função, porque ele pode calcular isso. Ele tem como projetar respostas muito mais, decisões, né? Tomar decisões muito mais assertivas, porque ele consegue armazenar mais informações e processar isso de tal forma que o ser humano não consegue. Então, por isso a gente tem a questão da racionalidade limitada e por isso a necessidade do ser humano ter muitas fontes de informação. E nas empresas, o que gera informação normalmente são os sistemas os TIs, né? A tecnologia da informação e os sistemas de informação operacionais. Bom, a tecnologia além da inovação. E aí a gente tem, né, a questão da tecnologia praticamente costurada junto com a inovação, elas caminham juntas, a inovação e a tecnologia. No momento em que nós vivemos com diversos com vários novos negócios surgindo e ocupando espaço que vem da tecnologia, do desenvolvimento da própria tecnologia, e aí vou dar um exemplo para vocês, o Airbnb, e o setor hoteleiro está muito preocupado com o Airbnb, porque está roubando muito espaço assim, está dividindo o mercado, né? O Airbnb, que é aquele site onde a gente acessa para alugar imóveis por 1, 2 dias, ou por uma temporada, independente, mas o preço é muito mais acessível do que ficar num hotel, por exemplo, porque aí você vai ficar mais confortável, ou num apartamento, ou em uma casa, ou seja o que for. Que eles têm diversos tipos de imóveis, diferentes tipos de imóveis, em todos os lugares do mundo. E é muito confiável, porque tu já fala direto com o proprietário, ele vai te recepcionar, tu vai ter um ponto de referência, então é muito mais, a interação é muito maior, né, do que simplesmente reservar um hotel e ir num hotel, e até o custo é muito menor. Ou, por exemplo, o Uber, que está causando todo esse colapso aí, né, no sistema pré-existente, que são os táxis, ou Uber, ou 99, ou se tiver algum outro que tenha surgido, vocês podem falar. Mas dando exemplos, assim, ó, de empreendimentos novos, que vêm da tecnologia, que vêm junto com toda essa carga de inovação, que é inerente dos novos modelos de negócio. A gente fala muito, por exemplo, em empreendedorismo, a gente fala muito em startups, em incubadoras, em parques tecnológicos, porque é o futuro, né? É o futuro das organizações. Não quer dizer que as empresas tradicionais, elas vão deixar de existir. Apenas as empresas tradicionais precisam se readequar e se adaptar a esse novo modelo de mercado, que está surgindo. Então, por isso a importância da nossa aula de hoje, né? De abrirmos os olhos para essa questão importante que é a tecnologia, né? Nas empresas. E aí traz a questão ali da inovação, que é usar a tecnologia, né, para inovar, vai além da preocupação com o lucro e engloba a sustentabilidade e responsabilidade social. Não necessariamente nessa mesma ordem, a gente vai ver empresas que não se importam muito com isso, mas deveriam, certo? Por esse motivo, é essencial compreender o papel da tecnologia no desenvolvimento do negócio, pois o crescimento empresarial reflete o contexto tecnológico em que a empresa está. Quando se define a estratégia da empresa, é fundamental saber onde se quer chegar e qual será a abordagem utilizada para atingir esse objetivo. Nesse ponto, é preciso identificar as dificuldades para alcançar a meta e, a partir disso, afinar a estratégia de TI. Então, a empresa, ela pode inovar, ela deve inovar, mas ela nunca pode esquecer da sua meta, dos seus objetivos, do seu público-alvo, do tipo de produto ou serviço que ela produz.
E isso tudo precisa estar alinhado com esses itens que eu acabei de falar. A inovação precisa estar alinhado com isso, alinhado com esses itens. A inovação é a tecnologia, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Agora, então, a gente vai comentar sobre a tecnologia e as 5 forças de Porter, porque essa disciplina, ela trata disso, né? Ela trata das 5 forças de Porter, exercendo ali uma pressão, eu comentei com vocês, influenciando positiva ou negativamente as organizações dentro de que compõe um mercado. Então, a gente vai entender como é que a tecnologia se envolve com as 5 forças, com cada uma delas. Então, aqui eu tenho a tecnologia e as barreiras de entrada, né? Ou novos entrantes, que é uma das forças de Porter. Então, a transformação tecnológica é é um determinante potente de barreiras de entrada. Ela pode aumentar ou diminuir economias de escala em quase qualquer atividade de valor. Então, o que são as economias de escala, pessoal? Quando a gente até vai ler o livro ali, o que são as economias de escala, quando o Porter fala, né? Então, as economias de escala são aquelas em que o aumento na produção resulta em uma queda no custo médio do produto. Coloquei aqui embaixo para vocês. Ó. Economias de escala as economias de escala são aquelas em que o aumento na reprodução resulta em uma queda do custo médio do produto. Ou seja, quanto mais eu produzo, mais barato se torna, mais eu reduzo os meus custos, mais barato se torna para mim o produto, custo médio do meu produto. Certo? Quanto menos quantidade de produzir, mais caro ele vai se tornar. Quanto mais quantidade de produzir, a isso a gente chama de aumento ou diminuição de escala. Correto? Tá entendido, pessoal? Então, a tecnologia, quando confrontada com as barreiras de entrada, né, ou de novos entrantes no mercado, ela pode aumentar ou diminuir essa economia de escala. E isso tem muito a ver também com a questão do licenciamento. Então, como exemplo, eu trouxe ali os sistemas de fabricação flexíveis. Tem o efeito de reduzir economias de escala, mas ela também pode aumentar as economias de escala em função da curva de aprendizagem do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, quando eu tenho um sistema de fabricações flexíveis, eu consigo manipular muito bem, consigo conduzir muito bem a minha produção, otimizando e assim diminuindo, né, o custo médio do meu produto, diminuindo as economias de escala, ou eu posso aumentar. Por quê? Porque quando a empresa está no processo de curva de aprendizagem, que eu já expliquei para vocês, não foi para vocês, foi para o pessoal de logística. Não me lembro agora. Se não, eu vou falar de novo, tá? Me desculpe se eu estiver falando de novo, mas sempre tem alguém que não ouviu. A curva de aprendizagem é aquele período em que a empresa, por exemplo, estabeleceu uma nova tecnologia, ou um novo processo, ou contratou novos funcionários. Até esse processo ser implementado 100% e funcionar a toda a capacidade possível, ou até esse colaborador aprender todas as suas funções e trabalhar na maior capacidade possível, até tudo estar bem ajustado dentro da organização, é um processo de curva de aprendizagem. Normalmente eu vou produzir mais devagar, vou produzir menos quantidade, então eu vou aumentar as economias de escala. Eu vou aumentar o custo médio do meu produto ou serviço. Certo? Ficou claro isso, pessoal? Economias de escala. Economias de escala é o custo médio do meu produto. Eu posso aumentar ela, aumentando o meu custo médio de cada produto, se eu produzo pouco, se eu produzo devagar, ou se eu tenho algum problema no meu processo, ou se eu tenho funcionários novos, ou se eu tenho uma máquina nova, ou a máquina quebrou. Eu vou ter que parar minha produção, a máquina quebrou. Então, esse período, normalmente, nós chamamos de curva de aprendizagem. A máquina quebrada, não, né? Isso aí você classificaria em uma outra forma. Mas quando eu tenho novos processos sendo implementados, uma nova tecnologia, algo que é novo, inerente à empresa, e está em fase de aprendizagem, de desenvolvimento, ou, por exemplo, estou fazendo um produto novo para a minha empresa. Até que esse produto consiga ser produzido 100%, vou dar um exemplo bem claro para vocês. As vacinas da Fiocruz. A Fiocruz, há um mês atrás, estava com aquele problema que não vinham os insumos, né? E vem os insumos da vacina de Oxford, para eles, então, produzirem a vacina. Vem a matéria-prima, vem
é o fator, como é que chamam? Eles chamam de fator... Esse que é o produto principal da vacina, tá? Ou, digamos assim. E eu não lembro o nome correto agora. Se alguém lembrar ou pesquisar, pode falar. Aí tem aquele produto principal da vacina que é vir, né? Que é vir do laboratório lá da Índia. E aí para Fiocruz fazer as vacinas. O que aconteceu? A Fiocruz ela tem uma capacidade de produzir 1.400.000 doses de vacina por dia. Só que ela começou produzindo 100 mil doses por dia, porque estava num processo de quê? De curva de aprendizagem. E da produção dessa vacina específica. Eles fazem muitas outras vacinas muito rapidamente, eles sabem fazer, porque eles já sabem fazer. Agora, essa vacina que é nova, que tem questões muito específicas, como, por exemplo, de temperatura, acho que ela tem que ficar refrigerada, uma coisa assim, são 2 doses a vacina tem que ser feita em 2 doses para poder, então é o dobro de vacina que tem que ser feito. Então, mais a responsabilidade de não poder haver desperdício desse material, mais os testes que ainda têm que serem feitos, né, para poder completar os estudos lá na Anvisa, enfim, tudo mais. Quem está acompanhando sabe bem o que eu estou falando. Então, tudo isso faz com que a empresa passe por um processo de curva de aprendizagem. Então, eles começaram produzindo 100 mil por dia. Agora, eu acho que já deve estar na fase de produção de 700 mil doses por dia. Eu não tenho certeza ainda. Eu acredito que sim, porque eles falaram que daqui a que em março eles estariam produzindo, né? A gente começou março já hoje. Eu espero que eles estejam produzindo. Eles já estariam produzindo 700 mil doses. Aí eles iam produzir por um tempo X, que eu não sei quanto, essas 700 mil doses por dia. Até, então, eles começarem a produzir 1.400.000 doses, que é a capacidade máxima, a capacidade total que eles têm. Só que nisso, pessoal, já foram 2 meses, eles falando isso, pelo menos na televisão, né, que é por onde eu acompanho. Então, vejam o tempo que se perdeu na curva de aprendizagem. Se é uma empresa, claro que eles vão vender para o governo as vacinas, normalmente eles trabalham com o governo, só que se é uma empresa privada, eu não tenho 2 meses. Eu preciso tentar diminuir ao máximo essa minha curva de aprendizagem. Só que o produto lá na ponta, o produto ou serviço, ele precisa ter qualidade. Então, eu preciso regular muito bem as minhas economias de escala. Certo? Ficou claro, pessoal? Qualquer coisa vocês me perguntem. Ainda, dentro das 5 forças de Porter, nós temos a tecnologia e o poder do comprador. Tá? Que é o poder de barganha do comprador, né? Que é uma das forças de Porter. E aí a gente tem o papel da transformação tecnológica na diferenciação e nos custos de mudança, é um instrumento cuja função é determinar o poder pelo comprador. Como assim? Aí trouxe um exemplo para vocês ali. Na indústria de serviços de computador, o rápido declínio no custo dos computadores, também dos celulares, né? Hoje em dia a gente compra um telefone, no dia que a gente compra é 3 mil reais, mas se a gente vai, daqui a 1 ano, ele já não vale aqueles 3 mil reais. Se eu for repassar ele, ou se eu for comprar ele no mercado, ele está pela metade do preço, é ou não é? Por quê? Porque já deu tempo deles fazerem um novo modelo que custa os mesmos 3 mil ou mais, porque ele tem outras especificidades, a câmera tem mais elementos, tem mais resolução, enfim, a série de coisas, né, de ferramentas, instrumentos que tem um celular. E aquele que eu comprei e paguei, e ainda nem terminei de pagar, às vezes fiz em 10 vezes, né, não terminei de pagar, já nem vale mais não tem mais esse preço de mercado. E eu com certeza vou ter que repassar ele a 250 reais, 300 reais, 100 reais, dependendo do estado em que ele estiver. Algo que a gente comprou a 3 mil. Por quê? Porque existe um declínio no custo dos produtos, em função da implementação de novas tecnologias em novos produtos. Se chama uma desvalorização, né? Então, conduzido pela transformação tecnológica, vem tendo um grande impacto sobre a habilidade das empresas de se realocarem e produzirem hardwares e softwares que atendam às necessidades dos compradores. Então, as empresas precisam correr para satisfazer essa nova necessidade, que vai ser o quê? Que vai ser um aparelho melhor do que esse aqui. Na minha próxima compra, eu vou querer um aparelho melhor, vou querer algo que tenha mais funcionalidade para mim, para as minhas necessidades, né? Que atenda, e ele precisa atender essas necessidades, senão ele não serve. E mesmo que eu tenha pago uma quantidade considerável de dinheiro por ele, ele vai perder, o produto em si, ele vai perder valor de mercado. E aí ele vai se tornar mais barato.
certo? Por quê? Porque vai ter um produto novo que vai substituir ele e vai ser melhor ainda. Então, é muito interessante a gente observar isso, não serve só para computador, serve para tudo, né? Serve para eletrodoméstico, serve para televisão. Imagina, o preço de uma Smart TV, hoje em dia, aí tem uma televisão de tubo. Não tem nem valor de mercado, praticamente, uma televisão de tubo, né? Se estragar, não tem nem peça de reposição. Vai ter que achar por aí no ferro velho, ou em alguém que conserte televisão, que talvez tenha um aparelho parecido para poder substituir. Então, são essas coisas que a gente vai percebendo, e isso como cliente, né? Como consumidor. Agora, enquanto organização, as empresas elas precisam estar aptas e atentas a produzirem esses novos produtos com tecnologias diferenciadas e a correr sempre na frente. Certo, pessoal? A mesma coisa não vale só para aparelhos tecnológicos, vale para moda, vale para roupas, vale para uma série vale para alimentos. Vou dar exemplos aqui, então. Ó, a moda, tá? Roupa que a gente veste, né? A moda, ela se reinventa a cada estação. Ela traz elementos novos, ela trabalha com cores diferentes, com cortes de roupas diferentes, com tecidos diferentes. Agora a gente vê, por exemplo, essas calças de corte de alfaiataria, que eram coisas que não se usavam mais, estariam fora de moda, né? Mas hoje em dia estão super em evidência, porque é questão de moda, de tendência, de consumo, preferências de consumo, né? Que vão sendo implementadas ou a partir da clientela que demanda esse tipo de produto, ou a partir da própria indústria mesmo que impõe, né, que coloca, no caso da moda, muitas vezes é assim, a moda, ela é imposta, né, ela não é imposta, mas normalmente são tendências que surgem a partir da própria indústria, certo? Eu estava olhando um filme outro dia, não lembro o nome agora, para passar para vocês, que falava sobre a indústria da moda, e de como ela influencia as pessoas a consumir. E isso a gente vai ver muito fortemente também na questão dos produtos de beleza, né? Nessa questão agora que tem as youtubers, que tem as influenciadoras digitais, as blogueiras que fazem maquiagem, que fazem aqueles challenges com maquiagem, utilizando diversas coisas, não só de desenhos, mas também maquiagens para festa e tudo mais, maquiagens de gala, né? Então são coisas que a gente vai sendo inundado daquilo ali. E vai criando dentro de nós preferências de consumo baseadas nessas influências que nós acabamos recebendo. Então, o cliente ele pode demandar, como, por exemplo, quais são os produtos que são demandados hoje em grande escala? Serviços PET, serviços e produtos, né, PET, que as pessoas estão demandando, produtos veganos ou vegetarianos, porque as pessoas estão demandando, ninguém impôs que as pessoas deveriam consumir, as pessoas que estão adotando novas formas de vida, adotando, né, novas formas de viver, de alimentação, e na concepção delas mais saudável, e acabam não comendo carne, por exemplo, bovina. Só que isso gera um mercado, isso instiga o mercado, demanda do mercado produtos que atendam essa necessidade. Então, veja como a gente tem dos dois lados, né? O comprador, ele tem a força, o poder de gerar uma demanda específica para as indústrias, para as empresas, ao mesmo tempo em que as empresas também, dependendo do setor, também podem influenciar, podem gerar uma necessidade, criar uma necessidade nesse público consumidor. E aí a tecnologia, ela entra quando nós temos novos produtos, como acabei de citar para vocês, né, os celulares, as roupas, tendências de mercado, enfim, ou quando são demandados pelos clientes, certo? Então, a gente tem esses dois lados da tecnologia e o poder do comprador. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, tá? Com relação à tecnologia e o poder do fornecedor, o poder de barganha do fornecedor vai envolver a relação de compra com os fornecedores. Então, ela pode eliminar a necessidade de comprar de um grupo de fornecedores poderosos, ou, de modo inverso, ela pode forçar o mercado a comprar de um único novo fornecedor poderoso. A gente vai ver como é que funciona isso e vocês vão ver que funciona dessa lógica mesmo, tá? Um exemplo, então, no ramo de materiais para telhados comerciais, a introdução de membranas de matéria... No ramo de materiais para telhados comerciais, a introdução de membranas de matérias para telhado à base de borracha introduziu novos fornecedores poderosos de resina
no lugar de fornecedores de asfalto menos poderosos. Por quê? Porque havia lá a fabricação, processo de fabricação de telhados comerciais, que era feito com material de resíduos de petróleo, né? No caso ali, não é bem asfalto, eu acho que era, não sei qual é o material, mas não era resina. Só que até então, é que nem aquela velha história, né? Do Ford. Tentar usar um outro exemplo, porque esse aqui não ficou muito claro, porque eu também não sei do que faziam antes, né? Agora o pneu eu sei que faziam de látex, né? Falar da administração científica de Ford. Ele fazia, tanto é que ele fez a Fordlândia para plantar látex para fazer pneus. Só que depois, a indústria toda era movimentada à base de látex. Era alimentada, né? Os pneus eram feitos disso. Só que depois veio o petróleo. E quando veio o petróleo, a indústria do látex sucumbiu. Por quê? Porque houve uma nova tecnologia, um novo insumo capaz de suprir as necessidades a um preço muito mais barato e que acabou extinguindo a indústria do látex para a produção de pneus. É o mesmo exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que eu copiei do livro até esse exemplo aqui, do telhado, onde eles faziam um telhado à base de produtos de asfalto e compravam de um determinado fornecedor. E aí surgiu uma nova forma de fazer, com uma nova tecnologia implementada, que era utilizando resina. Então, obriga as pessoas a abandonarem o mercado, as empresas a abandonarem um tipo ou um conjunto de fornecedores e adotar outro grupo de fornecedores. Por quê? Porque eles têm a tecnologia mais acessível, digamos assim. Isso vai depender da fonte de recursos, de insumos e matérias-primas que esse fornecedor tem. Também vai depender do preço, vai depender da relação estabelecida, vai depender de uma série de questões, certo? A questão também, agora eu vou dar o exemplo da fibra de vidro. Isso também está muito atrelado aos produtos substitutos, tá? Essa questão do poder de barganha do fornecedor, porque muitas vezes a gente pode encontrar produtos substitutos, né, para de acordo com a tecnologia que está sendo implementada ou surgindo. Então, a gente vai ver que a tecnologia substituição, ou produtos substitutos, né, ela cria produtos novos e usos para o produto que substituem outros. E aí, o exemplo, a fibra de vidro no lugar do plástico ou da madeira, para construir barcos, iates, para construir... Hoje em dia não se constrói mais nada de madeira, né? Pelo menos não se constrói a partir do zero, a não ser que alguém tenha um barco antigo, mas de construir mesmo... fibra de vidro, no lugar do plástico e da madeira, inclusive os metrôs, capotas de metrô, são construídas com fibra de vidro, os cascos de barcos, navios, tudo construído com fibra de vidro. Depois, processadores de palavras no lugar de máquinas de escrever. E também o forno micro-ondas no lugar de fornos convencionais. Então, a ideia da tecnologia na substituição, ou produtos substitutos, é sempre ou encontrar uma nova forma de trabalhar, uma nova tecnologia com o mesmo instrumento, ou então simplesmente trocar, simplesmente substituir um produto por outro, que é no caso que a gente viu aqui, né? Não se usam mais, ou, por exemplo, na verdade, sim, nos anos em seguida que surgiu o micro-ondas, praticamente se excluiu o uso do forno convencional. Hoje em dia a gente tem em casa, todo mundo tem um forno normal, tipo, de fogão, e um micro-ondas, e usa um para uma coisa e o micro-ondas para outras coisas, mas quando surgiu era muito isso, houve uma substituição muito grande, né? Porque era uma novidade e era algo que era fora da imaginação, do que pudesse existir de tecnologia de ponta, de última geração, né? Então... Acho que o que substitui nesse caso é o forno elétrico, né? No caso não o micro-ondas, deve substituir bem o forno convencional. É verdade. O forno, exatamente, o forno elétrico substitui o forno convencional, tu diz? Isso, é exato. verdade. E hoje em dia também usam a air fry também para não fritar mais, usam a fritadeira elétrica também, e panelas de arroz também, não fazem mais arroz no fogo, né? Panela elétrica, tudo elétrico. Ótimos exemplos, é exatamente isso. É exatamente isso. Até mesmo, é justamente isso, né, pessoal? O poder que tem a tecnologia, né? Esses produtos novos que facilitam a vida, que causam conforto, trazem conforto e comodidade, e aí acabam substituindo tudo aquilo que existia antes.
Ótimo exemplo, colega, parabéns. Dentro ainda, e finalizando, né, a relação da tecnologia com as 5 forças de Porter, nós temos a rivalidade concorrencial, né, a rivalidade da concorrência dentro do mercado que as empresas possuem. Como é que a gente pode lidar a tecnologia com isso? Ela pode alterar drasticamente a estrutura dos custos e assim afetar as decisões sobre os preços finais. Exemplo, a mudança de processo em lote para a tecnologia de processamento contínuo na indústria de moagem de amido de milho, elevou o custo fixo e contribuiu para a maior rivalidade do mercado. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como que a rivalidade ela pode existir ainda assim dentro de um mesmo mercado, e a simples mudança de um processo, né, de fabricação em lote por um processo de fabricação contínuo causou um desequilíbrio dentro das empresas que compunham esse mercado. E aí acabou elevando o custo fixo, o que contribuiu para a maior rivalidade no mercado. Pois é. Quem é que vai querer elevar o custo fixo, né? Esse exemplo aqui, será que eu copiei certo? Eu copiei certo, pessoal, é um exemplo do livro até. Do amido de milho, que eles mudaram o processo e aí elevou o custo. Com certeza que elevou o custo. Não está muito certo aqui, mas tudo bem. De qualquer forma, a ideia é essa, né? São alterações que nós fazemos dentro dos próprios processos internos da organização e que vão impactar de alguma maneira, seja ele no custo, mas vão causar a rivalidade, né, entre as empresas. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês, o seguinte, por exemplo, 2 empresas que fazem salgadinho, bem simples, tá? 2 empresas que fazem salgadinho, pode ser 2 padarias, pode ser gente que faz em casa, não importa, duas empresas, tá? E que fazem em casa também pode ter empresa, né? Não é só porque faz em casa que não pode ser profissionalizado. Então, imaginem que uma dessas empresas, ela compra uma máquina que faz salgadinho, sozinha. Só coloca a massa de um lado, o recheio do outro, e aí sai salgadinho prontinho ali. A casa tem uma casa, não sei se o nome é Casa da Coxinha, mas ali na Rivadavia tem não sei o que da coxinha, eles têm a máquina, eles fazem todo tipo de salgadinho. Pode ser coxinha, pode ser travesseirinho, pode ser risoles, pode ser diversos formatos. Aí bota o recheio de um lado, a massa do outro, e aí sai o salgadinho prontinho, assim, ó. Aí vai numa esteira, e passa no ovo, e passa na farinha de rosca, e já sai prontinho para fritar. Imagine a capacidade de processamento que essa pessoa que tem uma máquina, que essa empresa que tem uma máquina tem, do que quem faz manual. Isso não causa um desequilíbrio no mercado? Não aumenta a rivalidade entre essas empresas? Óbvio que aumenta. Porque quem faz manualmente vai ter um preço maior, porque vai demorar mais tempo para produzir 100 unidades. Eu posso demorar, a empresa, né? A empresa pode demorar 1 hora para produzir 100 salgadinhos, manualmente. Sendo que a empresa que tem a máquina, ela vai demorar provavelmente 10 minutos para fazer todo o processo e fazer os mesmos 100 salgadinhos. Ou seja, ela pode fazer 1000 em 1 hora. E enquanto que quem faz manual faz 100 em 1 hora. Isso não causa uma rivalidade no mercado? Claro que causa. E assim a gente pode utilizar o exemplo de implementação de tecnologias em todos os setores. Seja indústria calçadista, seja indústria de roupa, seja indústria do que for. Isso vai causar um desequilíbrio e vai aumentar a rivalidade dentro do mercado. A ideia desse exemplo, eu não sei, eu acho que eu copiei alguma coisa errada que não está muito clara, mas a ideia é isso. Quando um tem uma tecnologia e o outro não tem, eu vou acabar desequilibrando o mercado. E os dois têm o mesmo produto, eles fazem parte do mesmo mercado. Mas vão ter essa questão da rivalidade muito mais aumentada. Certo? Ficou claro, pessoal? Não quero que fiquem com dúvidas, tá? Depois, bom, como as empresas elas podem aplicar estratégias de tecnologia? Deixa eu ver que horas são aqui. Ver se vocês não mandaram nenhuma mensagem. Tá tudo certo. 22 horas. Já vai acabar, tá, pessoal? Já vai acabar. Estratégia de tecnologia, então. A estratégia de tecnologia é um método de uma empresa para o desenvolvimento e uso da tecnologia,
embora ela abranja o papel de organizações formais de pesquisa e desenvolvimento, também deve ser mais ampla devido ao impacto penetrante da tecnologia sobre a cadeia de valores. Então, vejam que nós percebemos, né, até agora na nossa aula, a gente viu ali como utilizar a tecnologia dentro da cadeia de valores e o quanto isso é importante em aspectos que muitas vezes nós nem achamos que estamos utilizando tecnologia, mas estamos. A influência da tecnologia na tomada de decisão e também em aspectos como que melhoram o acesso à informação, que melhoram diversos... até nem vou voltar nos slides, mas ali fala muito sobre essa questão de acesso que mais ali que assim, não lembro, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. Alinhamento de planejamento, acesso à informação, é basicamente isso, né? E a questão da inovação também. Vou voltar porque eu não vou deixar, né? A gente tá com uma linha de pensamento bem estabelecida. Então, a gente vê as formas que nós podemos utilizar a tecnologia como estratégia dentro da organização. E a maneira que nós temos que ver, observar de maneira ampla, né? Então, a estratégia de tecnologia deve abordar 3 questões gerais. As tecnologias em si, a serem desenvolvidas, se a liderança tecnológica deve ser buscada nessas tecnologias, será que eu estou desenvolvendo, né? Pesquisa, desenvolvimento, novos produtos, novos processos, isso é desenvolver tecnologia dentro da minha empresa, é isso. Então, será que eu quero liderança tecnológica para essas tecnologias que eu estou desenvolvendo? Será que eu busco a minha vantagem competitiva através de estabelecer uma liderança tecnológica ou não? Eu vou desenvolver as tecnologias, vou implementá-las na minha organização, mas isso talvez não é uma prioridade para a minha empresa. Isso vai depender do tipo de empresa, vai depender do produto ou serviço que é comercializado, tá? E também o papel do licenciamento de tecnologia, que eu já comentei com vocês, que é a questão de, dependendo do setor, o regramento que existe é de eu ter que dividir a minha tecnologia criada em função de beneficiar toda uma comunidade. Por exemplo, se eu trabalho em cooperativa, normalmente, no trabalho em cooperativo, eu vou ter que compartilhar a minha tecnologia, seja ele na fabricação do meu produto, seja ele o próprio produto, ou uma máquina que eu estou implementando para beneficiamento e processamento dos meus insumos e matéria-prima. Isso tudo eu vou precisar verificar de acordo com o mercado em que eu estou inserido. Tá? Então, o papel do licenciamento é muito importante, porque ele vai definir, por exemplo, questões como vai impactar no custo, vai impactar no preço final do meu produto. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, é isso, pessoal. A estratégia de tecnologia ela tem que abordar essas 3 questões gerais, tá? A empresa ela precisa estar muito bem pautada em quais tecnologias ela quer investir, porque ela vai perder. Ela vai ter que investir, né? Ela vai ter que despender de dinheiro, ela vai ter que enfrentar a questão da curva de aprendizagem, que nós já vimos, né, também hoje. Então, ela vai ter que enfrentar diversos aspectos, então ela precisa saber se isso vale a pena a longo prazo. Por isso, da tecnologia, ela estar alinhada lá com o planejamento, que foi o que a gente viu no outro slide. Tá bom, pessoal? O que mais? Como a tecnologia pode aumentar a vantagem competitiva? Como ela pode aumentar a vantagem competitiva? Agora a gente vai ver as formas, né? Como as empresas podem ser beneficiadas, já que não é só fazer investimento. Fazer investimento é algo legal quando a gente tem dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro, a gente já está e vai investir ainda assim, nós precisamos correr riscos calculados, né? É uma das 10 características empreendedoras, correr riscos calculados. Então, a gente precisa saber até onde a gente pode otimizar a nossa empresa com esse investimento. Então, um deles é aumentar a produtividade. Meio óbvio, né? Não vou ler, tá, pessoal? Vou deixar para depois vocês lerem com mais calma nos slides, tá? Mas número 1 é aumentar a produtividade. Tá? É o número 1. Porque eu vou conseguir, tendo uma tecnologia, e depois do período de curva de aprendizagem, a empresa produzindo a 100%, eu vou conseguir aumentar a produtividade com certeza. Porque normalmente a tecnologia ela vai estar atrelada ou a um produto novo, ou a um processo que vai beneficiar todo o sistema, a cadeia produtiva. Então, por isso que, normalmente, um dos benefícios é o aumento da produtividade. Depois, também, um dos outros benefícios é que a tecnologia cria mobilidade. Então, ela está moldando, né, uma nova forma como as pessoas trabalham, e isso acontece na gestão também. O home office, por exemplo,
né? Ela permite que os profissionais exerçam as suas funções de casa com a mesma qualidade. Então, ela cria mobilidade no momento em que ela dá liberdade para as pessoas se locomoverem e, ainda assim, não perderem a capacidade de comunicação, não perderem a capacidade de interação, de entendimento, de troca de informação, certo? Por isso ela cria mobilidade, porque ela possibilita que alguém que esteja lá na China, lá no outro lado do mundo, no Japão, na Coreia, lá em Madagascar, possa conversar, estar aqui conosco hoje, tendo aula, assistindo aula ou dando aula, certo? E não só do exemplo da universidade, né? Mas uma empresa, isso é muito importante, né? As empresas estabelecerem, por exemplo, relação com seus fornecedores, ou com se eu fabrico meu produto na China, que muitas empresas no Brasil fazem isso, principalmente de eletroeletrônicos. Então, aumenta muito mais, né, a capacidade de comunicação que eu tenha com o meu fornecedor, em função da mobilidade, em função da tecnologia, tá? Reduz custo com comunicação, com certeza, porque aí a gente pode utilizar e-mails, intranet, mensagens, agendas, calendários integrados, telefonia digital, videoconferência. Então, isso diminui muitos custos, né, pessoal? Ali, ó, deu custo com viagens e deslocamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre participo de muitos eventos científicos, né? Normalmente, eu vou em 2 eventos que são os principais eventos de administração no país, né? Que é o ENAMPAD e o CEMEAD. O ENAMPAD, que é da Associação Brasileira de Estudos em Administração, algo assim. E Associação Nacional de Administração, uma coisa assim. E CEMEAD, que é da USP. Então, os 2 eventos são em São Paulo, sempre, todo ano. Só que para ir a São Paulo, é um gasto, pessoal, é muito grande. Então, assim, claro, eu vou por quê? Porque eu, né, agora estou trabalhando como professora substituta, quero seguir na carreira acadêmica, queria entrar no doutorado, consegui entrar no doutorado esse ano. Então, estava construindo a minha carreira. O professor precisa fazer isso. Os nossos professores aí da Unipampa, que foram meus professores também, precisam fazer isso. Precisam ir em eventos científicos, porque eles precisam fazer a progressão de carreira, né? Então, eles precisam manter essa produtividade de artigos científicos e participação em eventos, produção em revista, tudo isso muito contínuo. E a mesma coisa, participação em eventos. E aí, para ir daqui a Porto Alegre, é R$300, né? Ir de volta, na Ouro e Prata. Depois, de Porto Alegre a São Paulo, é R$500, ir de volta, né? R$250 uma passagem de avião comprada com antecedência, porque se não for em cima da hora, é R$800 uma passagem de avião, só de ida. Então, tudo isso, né, mais estadia, mais não sei o quê. Então, esse ano, no ano da pandemia, 2020, foi tudo online. Tudo online. Então, assim, ninguém precisou gastar com nada, o evento aconteceu da mesma maneira, não perdeu a qualidade, assim, ó, muito bom. Até eles criaram outras coisas, outras oportunidades de interação que não havia no evento presencial. Então, vejam, quanto isso, a tecnologia, ela facilita a vida e também diminui o custo. Para uma empresa, com certeza também, que precisa também fazer o treinamento dos funcionários, ela não precisa fazer seleção, recrutamento, treinamento de funcionários? Precisa. Se isso pode ser feito de maneira que eles não precisem se deslocar, ou que eu precise trazer um coaching, algo, pode ser tudo online, não vai perder a qualidade, não vai perder a essência. As pessoas vão conseguir aproveitar da mesma maneira. Certo? Então, são algumas ferramentas que, bem utilizadas, podem fazer com que a empresa otimize o seu orçamento, principalmente isso. Reduzir o custo com comunicação. Melhora a gestão, com certeza, né? Como um todo, se a gente conseguir pegar cada um desses aspectos da aula de hoje e trabalhar de maneira integrada, incrementa a capacidade de competir. Na verdade, esse é o foco, né? O foco é a competitividade das organizações, porque é a partir da competitividade que a gente consegue se posicionar no mercado e se manter nesse mercado, tendo uma rentabilidade. Para isso, eu preciso ter como diz aquele velho ditado, um olho no X e o outro na Coca. É que é possível, um olho no X e outro na Coca. Eu preciso olhar todos esses elementos que compõem a minha organização, todos esses aspectos importantes e atendê-los, procurar atendê-los sempre, tá? Quando eu for pensar em implementar uma tecnologia, quando eu for pensar em refazer o meu planejamento a longo prazo. Ajuda a entender o mercado também, né? Porque no momento em que eu entendo o meu posicionamento dentro do mercado que eu componho, eu consigo entender o posicionamento das outras empresas também.
ou pelo menos devo, né, entender como é que a empresa está se comportando, de quem ela está comprando, a outra empresa, do meu concorrente, de quem é que ele está comprando, a que preço será, e o produto dele é quanto custa, qual é o processo de fabricação que ele utiliza tecnologia ou não? É o exemplo das coxinhas que eu dei, né, da máquina de salgadinho. Eu preciso saber o que que meu outro cliente, concorrente está fazendo. Correto? É muito necessário isso. Não é que você querer ser fuxiqueiro, não é isso. Não é nem essa palavra, né, fofoqueiro. Mas para uma empresa se consolidar, eu preciso olhar também para o externo, que é a questão da rivalidade, né, das 5 forças de porta. Rivalidade com os concorrentes. Melhora a segurança dos dados, né, porque eu consigo armazenar essas informações, esses dados, transformá-los em informações e, então, impactar na tomada de decisão. Enriquece a relação com o cliente, porque eu consigo estabelecer uma relação muito mais próxima e de interação através das redes sociais, por exemplo, ou através de qualquer outra comunicação que eu possa utilizar, fidelizando esses clientes, né, e também entendendo as demandas que esse cliente está pautando, está criando para mim enquanto empresa. Correto? Consigo aproveitar muito mais essas informações, né, do que o meu cliente está querendo falar muitas vezes para mim. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, tá? Que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês tenham gostado também. Vou deixar de gravar a aula aqui, tá?